A gente recebe o Ulisses Dias, especialista em finanças e investimentos, sócio da Begnity Capital, para conversar conosco sobre essa semana. Tudo certo, Ulisses? Como vai? Boa tarde a você. Tudo ótimo, graças a Deus. No dia que eu tiver preferência em relação ao Trump, aí eu vou me achar. Pois é, imagina, o Ulisses gentilmente atendendo ao nosso convite para trazer a visão um pouco que ele tem tido sobre o mercado atualmente. A gente estava acompanhando aqui, né, Ulisses, as falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É claro que há ainda essas preocupações sobre os acordos tarifários, o tempo final ali daquele período de 90 dias de taxas paralisadas ou pausadas já está se encerrando. Mesmo assim, Bolsa Americana vai renovando o recorde histórico. O S&P renovou máxima histórica de fechamento hoje, muito apoiado por uma perspectiva de corte de juros. Queria aproveitar e ouvir um pouco dessa sua visão que você tem para o cenário americano, Ulisses. Economia americana muito resiliente, mas uma coisa que me preocupa lá é a dependência das 10 maiores empresas do S&P 500 para que o índice ele continue realizando novas máximas. Então a gente viu aí uma performance muito forte de empresas como a Nvidia, também da Microsoft, mas a Apple ela ainda não voltou para uma tendência de alta. Então a gente vê cada vez uma maior concentração em poucos nomes para que esses valores eles continuem alcançando esses novos patamares de preço. É claro, a gente tem uma diminuição das incertezas na economia americana, a gente tem essa demanda aí de equities pelos investidores, porque é exatamente isso que eleva os retornos médios ao longo do tempo, e com certeza a gente vai ver aí uma volatilidade maior quando essa dinâmica das tarifas ela ficar mais clara, mas o que mostra aí é que a estratégia de estar exposto à Bolsa Americana, ela tem se tornado sempre lucrativa nos últimos quase 17 anos, apesar de várias narrativas contra o endividamento americano, as incertezas da economia americana, mas eles têm sido muito resilientes, principalmente pelo setor de tecnologia. Legal, legal. O Aurélio Moreira falou, é o tio Uli, sim. Como eu trouxe ali de uma forma formal, primeira vez conversando aqui no nosso Tarde TC News, mas quem faz parte da FinTwitch conhece, sim, o Ulisses Dias, o tio Uli pra FinTwitch. O pessoal tá participando aqui conosco, o Ulisses. Você falou que o mercado americano tá cada vez mais concentrado em poucas ações. Aí eu te pergunto se essas ações são aquelas que estão na frente ali na corrida de inteligência artificial, e se for isso, quanto é sustentável para a Bolsa Americana ficar concentrada em poucas ações, como na sua opinião você trouxe na última resposta? A gente está no nível das 10 maiores empresas do S&P representarem quase 40% dele, e isso faz com que o Trump ele já entendeu esse jogo. Por isso, quando ele foi fazer esse acordo lá na Arábia Saudita, ele levou essas empresas querendo vender inteligência artificial. Então, a gente acaba vendo essa disparidade de retornos entre essas mega caps. A gente está falando de Microsoft, Nvidia, a gente está falando da Palantir também, que é um outro destaque na Bolsa Americana, da Oracle, da Meta. E a gente tem a velha economia tendo uma performance muito aquém do que os investidores esperam. Então, o Trump, entendendo isso, ele sabe que ele não precisa fazer a economia inteira americana bombar. Ele precisa fazer com que essas empresas específicas bombem. Então, quando a gente tem Estados Unidos entrando num conflito bélico com Irã, se envolvendo ali com Israel, é meio que dar cheque em branco para o setor de tecnologia, o setor de inteligência artificial e o setor de defesa gastarem em pesquisa, em desenvolvimento. E é claro, a gente vê que existe um retorno ao longo do tempo dessas tecnologias que são gastas a nome de defender a nação, né? Perfeito. E aí, a gente tem hoje um sentimento, depois dos dados do PCE lá nos Estados Unidos, muito pela queda nos gastos do consumidor, de que há um otimismo maior para o início do corte de juros por parte do Federal Reserve. O mercado já coloca nos preços esse corte. O que a gente vê nos derivativos, Ulisses, são 3 cortes de juros que nos derivativos da CME Group já estão aparecendo. Você tem esse otimismo de 3 cortes ainda esse ano? Como que você está projetando os próximos passos do Fed?
Eu acredito que a gente deve seguir as tendências, tá? Vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu já estou no mercado financeiro há 25 anos e essa dinâmica ela é muito difícil. Então a gente tem que jogar num jogo onde a gente tem uma competência. Eu gosto muito da estratégia de trend following e essas empresas de tecnologia, de inteligência artificial, elas têm tendências muito claras para a gente ganhar tanto na alta quanto na baixa. E isso, para quem quer fazer dinheiro de verdade, eu acho que é muito importante. Entender que há uma diferença entre as notícias, os dados macroeconômicos e a dinâmica de preços. Por isso que muita gente que ficou escutando muita notícia e dado macroeconômico ficou de fora desses grandes ralis. Mas o que eu acredito é que a gente tem uma força, principalmente da parte política do Trump, de querer baixar esses dados de inflação. Só que para isso ser bem sucedido, os Estados Unidos eles têm que ser muito assertivos na parte de energia, que faz 40% do índice de inflação americano. Como é que o Trump está trabalhando isso? Ele está tentando diminuir esses conflitos bélicos, porque isso demanda muito petróleo, traz muita insegurança e faz com que o petróleo suba. Então, ele, acalmando os conflitos bélicos, ele traz o petróleo para baixo e ele também está trabalhando na parte de regulação para que seja mais fácil você extrair xistos, extrair petróleo, para que você faça novas perfurações, o que o governo Biden não era favorável para a agenda ESG, que era muito forte há pouco tempo atrás. Então, aumentando a oferta com novas perfurações, novos investimentos e diminuindo a demanda com acordos bélicos entre Rússia, Ucrânia, Israel e Irã, ele consegue ir na fonte do problema que é preço de energia nos Estados Unidos e, consequentemente, ele cria um ambiente favorável para o corte da taxa de juros americana, sem que ele tenha que entrar nessa queda de braço aí com o Jerome Powell, que, vamos ser bem sincero aqui também de novo, né? Se fosse o presidente do Brasil com esse discurso intervencionista, a gente estaria aqui tocando fogo no parquinho. Pois é, e aí eu pergunto, né? Você, nas redes sociais e tudo mais, você sempre defende uma diversificação de classe de ativos, que é super importante. Exposição em Estados Unidos, muita gente diz que é primordial para uma carteira de investimentos. Se você fosse falar sobre quais setores, para o investidor que está nos acompanhando ali, que você tem enxergado como um bom potencial, por um bom momento em Estados Unidos, o que você enxerga, Ulisses? Eu gosto de olhar para o mercado acionário através de fatores de investimentos. O que são os fatores? São os riscos explicados que geram uma rentabilidade ajustada ao risco, né? Então eu gosto muito de dois fatores. O fator momento, que seriam as tendências, é o impulso das ações, e aí a gente vai estar falando principalmente de ações de tecnologia, inteligência artificial e também moedas digitais, Bitcoin principalmente, e eu acho que existe um desconto muito grande do fator tamanho e do fator valor. Então, as empresas de pequeno porte e de valor, elas estão muito baratas historicamente, e isso vai se apresentando como uma oportunidade. O que eu estou falando sobre isso? Que a gente precisa ter uma diversificação de fatores na nossa carteira para que a gente possa estar exposto a essas coisas. Como que a gente pode fazer isso aqui no Brasil? Se eu quero comprar empresas americanas de pequeno porte, de valor, existe um ETF chamado SVAL11, SVAL11. E se eu quero me expor às empresas de momento na Bolsa Americana, a gente tem o ETF lá nos Estados Unidos, o MTUM. Mas só que as moedas digitais aí, as criptos que você estava falando anteriormente, elas são maravilhosas para que a gente possa explorar momento. E a gente consegue também diluir ainda mais risco na nossa carteira. Frigir dos ovos aqui, a gente precisa ser técnico na hora de gerir o nosso patrimônio, os nossos recursos. A gente não pode ficar nessa história do achismo, porque não existe mais espaço para achismo no mercado. A gente precisa de método. Perfeito, perfeito. Conversando aqui com o Ulisses Dias, o tio Uli, sócio da Benite Capital, conversando comigo e também com a Mariana Bruno. A gente falou muito de Estados Unidos, mas também queria te ouvir sobre Brasil, porque em Brasil, né, o cenário é, digamos, um pouquinho mais complexo, né, Ulisses. Temos agora essa judicialização
que o governo federal pretende entrar no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto do aumento do IOF. Isso traz dúvidas para o investidor, aumenta aquela sensação de desconfiança num cenário fiscal, para dizer uma palavra mais bonita, desafiador para o país. Qual que é o cenário que você tem desse momento? Como é que você avalia essa questão? E se essa judicialização tem um peso para afetar a Bolsa Brasileira? Eu acredito que o que está realmente mostrando que a Bolsa Brasileira está barata é a quantidade de notícia ruim que a gente tem e a gente permanece numa tendência de alta dentro do mercado brasileiro. A gente tem visto aí uma dinâmica através do ETF Small 11, que fala das small caps, performando acima das empresas do Ibovespa. Isso mostra que existe um risco no mercado externo e o mercado interno ele tem respondido mais positivamente. A gente vai depender muito do que vai acontecer agora no segundo semestre, porque a gente vai começar a ter uma corrida eleitoral. Então, o governo está com uma popularidade muito baixa e a gente tem aí o Tarcísio subindo nas preferências da direita, que levaria o Ibovespa para um patamar de até 210 mil pontos, né? Então, se a gente voltar para as relações de preço sobre lucro históricas do Ibovespa, a gente poderia ver aí uma alta muito forte do nosso mercado acionário, mesmo tendo Petrobras e Vale muito abaixo das suas máximas históricas. E a gente tem visto aí que o setor financeiro brasileiro ele tem se mostrado muito resiliente. Então, empresas que estão pagando dividendos, estão crescendo seus dividendos e estão muito próximas do seu valor patrimonial. Então, por métricas fundamentalistas, a gente consegue ver que essas empresas estão baratas, mas a gente precisa de um catalisador para que as ações brasileiras elas entrem numa tendência forte de alta. E eu acredito que esse catalisador será os rumos da corrida eleitoral para 2026. Então, esse próprio evento aí, dessa derrota do governo com relação ao IOF, aí volta, vai atrás, isso mostra que, por mais que tenha sido um evento ruim aqui no curto prazo, isso aumenta a probabilidade de uma mudança de poder no governo em 6, 9 meses com novas pesquisas. Então é meio que esses fatores eles tenham ganho novos pesos dentro dessa equação que é o mercado. Então o mercado ele está querendo mesmo que o governo perca, que ele se dê mal, que ele faça besteira com essas atitudes aí de querer aumentar ainda mais impostos. Perfeito. E aí esse trade eleitoral, Ulisses, além do setor financeiro, tem muita ação amassada. O investidor que está nos ouvindo e te escuta falando sobre tem muita ação e que um trade eleitoral, um cenário de uma mudança de governo no próximo ano possa ajudar essas companhias, a gente fala, além do setor financeiro, de quais outros setores? A gente tendo uma diminuição da taxa de juros, a gente vai ver as empresas com maior beta tendo uma maior reprecificação. Então, eu sugiro focar em empresas do setor de construção. A gente tem algumas empresas do setor de construção que elas estão com valor de mercado pela metade do que elas têm de estoque de imóveis dentro do seu balanço. É claro, os fundos institucionais eles não estão conseguindo acessar essas empresas porque elas são microcaps, empresas de 400, 500, 600 milhões de reais. Então, isso é uma ótima oportunidade para a pessoa física que tem tamanho para se aproveitar dessas oportunidades e com a diminuição da taxa de juros, tanto os lucros futuros dessas empresas vão ser descontados a uma menor taxa, mas elas também vão crescer nos seus mercados porque a gente vai ver uma maior demanda por imóveis e esses ativos vão ter mais liquidez. Boto também aqui o setor de logística, principalmente. Posso falar aqui de nomes específicos? Claro, fica à vontade. Eu vejo com muito bons olhos a empresa Simpar e também a JSL, que é uma subsidiária dela, porque é a empresa que tem crescido as suas receitas, tem um endividamento muito grande, e essas empresas, quando a gente começar a ver uma queda nas taxas de juros, vão ter um serviço de dívida menor, e a gente vai ver esse menor juros se transformando em lucro. Então a gente vai começar a ver um crescimento da parte do equity em relação à firma dessa empresa, principalmente, e ela tem aí crescido nos seus clientes, principalmente a JSLG, que é uma subsidiária relevante da Simpar. Então ela tem
crescido porque os seus clientes querem ter os seus balanços mais leves, ela faz a logística, só que ela está carregando muita dívida e é por isso que ela ainda não consegue responder bem a isso. Perfeito. Olha, Ulisses, daria pra gente conversar muito mais, só que Donald Trump roubou muito do nosso tempo aqui combinado pra conversa, mas eu agradeço muito sua participação. Eu já estendo o convite para uma outra oportunidade, você voltar aqui com mais tempo, vamos ver se com um cenário mais tranquilo ali de mercado, para conversarmos sobre um pouco mais do seu racional, entre outros pontos, a responder as perguntas aqui da nossa audiência. Agradeço muito, forte abraço e até uma próxima. Tô sempre às ordens, e a gente que é de mercado, a gente gosta de caos mesmo, porque o dinheiro ele tá no caos. Vamos que vamos. Obrigado, aí é só o começo.